Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar com você a respeito de um tema um pouquinho mais denso, mas que faz parte do nosso cotidiano e do nosso desenvolvimento de consciência enquanto engenheiros e arquitetos na construção civil. Esses dias eu recebi um comentário, dentre as pesquisas que a gente faz, a respeito das necessidades, para a gente sempre alinhar o conteúdo que a gente traz aqui com aquilo que faça sentido para você. E dentre nessa pesquisa continha o seguinte comentário: eu tenho medo de me posicionar na construção civil, porque é uma área muito masculina e tem muito preconceito. Tem. Mas espera aí, se você é homem e tal, fica aí, porque aqui a gente conversa como se estivéssemos mesmo numa roda de conversa de um modo que a gente possa evoluir juntos. E não olhando só de uma perspectiva. Acho que isso que é importante. Primeiramente, tem preconceito sim. Eu vivi isso, talvez até em menor grau, por eu não ficar tanto em canteiro de obras durante o período de estágio, assim que eu me formei. Querendo ou não, eu ficava mais em escritório e ali, vamos dizer que é um ambiente um pouco mais seguro nesse sentido. A área da construção civil, principalmente na parte da engenharia civil, é muito masculina. Hoje já tem mudado um pouco mais, mas na época que eu fazia estágio, era lá entre 2008, 2009, até 2012, era uma área, assim, mais masculina. E a área de arquitetura tinha menos público masculino. Mas, como áreas complementares, em ambas as situações, está sujeito a algum tipo de preconceito ou de se sentir um pouco mais invadido. Quando a gente fala em menina nova, em canteiro de obras, infelizmente, eu vivi isso, a gente se sente mais vulnerável, a gente se sente mais invadido, seja com coisas muito, como por exemplo, um olhar que te invade, você não quer passar ali naquele lugar. Isso é desconfortável e isso de alguma forma prejudica sim o posicionamento da mulher durante vamos dizer, o seu desenvolver ali na carreira mesmo. Mas eu quero trazer também um outro aspecto de preconceito, no sentido de ampliar mais o olhar. Nós já sabemos, nós estamos cansados de ouvir, mas nem por isso vamos deixar de falar, que tem toda essa questão aí da mulher no meio masculino. E muitas vezes uma vez eu ouvi uma professora falando que era necessário ela se posicionar de forma mais assim, até mais grossa no mercado, e quando chegava em casa tinha até uma dificuldade em virar a chavinha. Não, aqui eu sou mãe, esposa e tal. Mas eu, particularmente, eu acredito muito no posicionamento profissional da mulher na construção civil, não é necessário perder a delicadeza. A gente pode construir autoridade sem perder a forma mais educada, a sensatez, sem perder isso, que faz parte. E eu digo isso porque esse perfil da mulher também é importante na construção civil, inclusive para gerir equipes, inclusive para cuidar de toda a parte de desenvolvimento pessoal das empresas. E além dessa questão do preconceito feminino na construção, eu quero trazer também, nunca falei muito aqui, mas hoje sinto a necessidade de falar, da parte de preconceito racial na construção civil. Há algum tempo atrás foi feita uma pesquisa pelo conselho de classe, por um dos conselhos de classe, e abordava a parte de racismo. E aqui eu quero juntar vários olhares. Eu quero juntar esse olhar do preconceito da mulher, que nós comentamos, mas também da mulher enquanto ela estar vulnerável a gestar um filho. Simplesmente o fato dela vir a ter a possibilidade de precisar de uma licença maternidade, simplesmente pelo fato dela precisar se ausentar às vezes para cuidar do filho, enfim, todas essas questões já deixa a mulher num lugar muito mais suscetível a não ser aceita no mercado. Principalmente quando está numa faixa etária, por exemplo, na que eu estou. Pessoal de 20 e poucos a 30, as mulheres de 20 e poucos a 30 e poucos anos,
muitas vezes sentem que elas são rejeitadas pela construção civil por ser alguém que é visto como um custo para a empresa. Então, para a empresa, acaba sendo muito mais fácil contratar os homens que não vão trazer essas questões para dentro da empresa, prejudicar a produtividade, enfim, influenciar em todo o processo gerencial da empresa. E eu percebo isso porque eu já tive amigas que passaram por esse processo e, mais do que isso, eu tive também mentoranda que me relatou, obviamente, aqui não vou citar nomes, mas que já me relatou essas questões, que trabalhava na parte de mais projetual, enfim, essa parte de projetos, e passou por essa dificuldade, mais ou menos a minha idade, e se viu numa situação assim, se eu engravido, eu não volto. Então isso é muito cruel com a mulher, porque ela é tão capaz quanto, e nesse caso, olha que eu te diria assim, que muito mais que muita gente, mas se vê numa sinuca de bico onde ela precisa escolher entre a vida pessoal e a vida profissional. Ou ser mal vista ali pela empresa de alguma forma, simplesmente por ter um filho. Então, esse é um assunto muito delicado que nós acabamos falando pouco, mas que faz parte da dor de muita gente. Nesse caso, por exemplo, dessa mentoranda, ela sentiu essa situação, ela viveu essa situação, ela realmente foi demitida ela teve o filho, ela realmente foi demitida pela empresa, e ali foi quando nasceu o desespero, no sentido, aquela situação de vulnerabilidade, de sentir, poxa, eu estou na mão de uma empresa. Foi quando nasceu aquela situação de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender alguma coisa nova, porque eu preciso decidir pela minha vida junto ali, pessoal e profissional. E foi quando, inclusive, que conheceu o programa Avaliadores de Impacto, né, e foi se aprofundando na área de avaliação e está estudando e se aprofundando na área de avaliação. E isso eu relato para você porque, como eu disse, eu já tive amiga, já tive mentoranda. Eu, graças a Deus, não passei por essa situação, porque eu sempre tive muito medo. Isso é uma orientação até que eu dou para você. Eu tive muito medo sempre de colocar a minha carreira nas mãos de uma empresa que não seja minha, de algo que não seja meu. Eu sempre preferi trabalhar que fosse como autônoma do que numa empresa, porque você acha que está muito seguro ali dentro, mas você, principalmente mulher, dificilmente estará tão segura assim ao longo dos anos, né? Então, essa é uma abordagem no sentido do preconceito também nesse sentido, e a outra abordagem é a parte racial. Como eu vinha colocando, foi feito um levantamento diagnóstico a respeito do posicionamento das pessoas pretas, das pessoas de pele negra no mercado da construção civil. E, assim, tem muito pouca gente, tem muito pouco, muitas poucas pessoas pretas, muitas poucas pessoas de pele negra assumindo cargos de liderança, assumindo gerenciamento de empresas e tendo as suas próprias empresas. E eu me sinto na obrigação, e não só isso, o meu coração mesmo bate por essa causa, por essas questões, de dizer, olha, e ainda mais quando a gente olha e vê meninas negras. Nesse sentido, nós precisamos olhar com muito cuidado, com muito carinho e pensar quão mais difícil é o caminho, essa trajetória para que se posicionem como chefes, como líderes, como colaboradores em posições bem favorecidas, em posições justas, vamos dizer assim. E aqui eu quis compartilhar com vocês o seguinte, nessa pesquisa que traz que faz o diagnóstico sobre raça e rendimentos em salários mínimos, eles separaram, de um lado, mulheres, de outro lado, homens, e trouxeram negras, pardas e brancas, e trouxeram negros, pardos e brancos. E fizeram esse levantamento, e no final dessa pesquisa, desse diagnóstico, havia alguns campos abertos para comentários, críticas, citações de projetos próprios ou de outras mulheres, e esses campos não tiveram muitas contribuições.
não tiveram muitas pessoas opinando sobre isso, falando o quanto era importante incentivar a abrir espaço para as pessoas negras nesse mercado, para a diversidade. Isso já diz muita coisa. Se não tem nem muitas pessoas falando sobre isso, já é um problema, porque é sinal que realmente não tem muitas pessoas nesse meio, porque quem está nesse meio não tem como não se preocupar com isso. E dentre essas porcentagens, 27%, assim, exorbitantemente mais do que toda outra distribuição das outras características, 27% eram de taxa de desemprego na construção, era de mulheres negras. Então, quando a gente une esses dois pontos, mulheres e negras, a gente tem uma taxa de desemprego muito maior. Por exemplo, aqui, homens pardos, 11%. Homens brancos, 6%. Mulheres negras, 27%. Mulheres pardas, 17%. E mulheres brancas, 8%. E tinha, assim, quase nada de homens brancos de taxa de desemprego. Eu estou dizendo que não tem homens brancos desempregados? Óbvio que não, gente. É óbvio que não. Aqui eu estou abrindo um diálogo para realmente a gente conseguir contribuir com aquele meio onde a gente vive. O meu maior sonho, se eu for falar para você, assim, que eu tenho um grande sonho, que eu sempre comento em casa, que um dia ainda vou conseguir, é, de alguma forma, desenvolver algum projeto social onde eu possa ajudar meninas negras a se posicionarem, mas principalmente a perceberem que elas podem sim ser quem elas quiserem. Se quiser ser uma Beyoncé da vida, vai ser. Então, assim, essa mentalidade, porque muitas vezes já cresce com um pensamento de inferioridade, e isso tira a autenticidade, isso tira aquilo que é mais precioso em cada um. Mas existem sim, óbvio que existe. Homens, aqui não é para rotular, aqui é só para conscientizar, espero que vocês me entendam. E existe sim homens, né, de pele branca, pele clara, desempregados. Isso faz parte, mas quando a gente compara, é muito gritante a realidade. E é esse nível de consciência que eu preciso trazer aqui. Eu acredito que eu tenho a responsabilidade de trazer aqui por ser uma mulher de pele escura. Então, marrom bombom, né? Então aqui temos todos esses aspectos. Tinha uma outra também que dizia que uma taxa muito, mas muito pequena de mulheres e negras, e enfim, pela cor da pele, conseguiam alcançar uma especialização. Isso é muito sério, porque se a cor da pele chega a reger, vamos dizer, dificultar as coisas para você chegar ao ponto de conseguir pagar por uma especialização, é muito... Esse vídeo eu estou até mais gaguejando porque é muito sério mesmo. Aqui, nesse trecho, arquitetas e urbanistas. A pesquisa aponta que as arquitetas e urbanistas são, em média, tão qualificadas quanto os homens, mas têm salários ou rendimentos inferiores. Os números não apresentam nenhuma diferença substancial na qualificação dos homens e das mulheres, a não ser nos percentuais de profissionais com mestrado profissionalizante e tal. Curiosamente, é nesses dois níveis onde se nota desvios no quesito salarial, que, no entanto, apresentam um padrão inverso. Os homens com mestrado profissionalizante ganham 2 vezes mais do que as mulheres. Então, tem muitas questões envolvidas. Tem a questão de simplesmente ser mulher e ganhar menos, em algumas situações, como essa pesquisa mostra, e tem situações em que ainda junta outros tipos de preconceitos. Deixa eu ver aqui. Tinha mais um tema, tinha mais uma pesquisa que também era bem... Em relação à questão da maternidade e paternidade. Aproximadamente 1/3 das pessoas entrevistadas têm filhos, e destas, por volta de 1/3 na primeira infância, ou seja, crianças pequenininhas. O diagnóstico indica que a maternidade constitui um maior obstáculo para o exercício profissional do que a paternidade na construção civil.
considerando que só 1% dos homens declarou ter muita dificuldade de trabalhar por conta dos filhos. Número 15 vezes menor do que o percentual feminino que tem dificuldade de trabalhar por causa dos filhos. Essa foi a segunda maior inequidade, divergência aí, de todo o diagnóstico. Os dados da pesquisa também revelam que as mulheres acreditam ter menor equilíbrio que os homens entre o trabalho e a vida pessoal, porque muitas vezes está mais ligado, inclusive afetivamente. E não podemos esquecer que existem mães solos, existem mulheres engenheiras e arquitetas que são mães solo, que são mães que cuidam sozinhas dos filhos. Eu, como filha de uma mulher que criou a minha irmã por separação dos meus pais e tudo sozinha, assumiu toda a responsabilidade, me coloco no lugar dessas mulheres engenheiras e arquitetas que precisam trabalhar, precisam conciliar a vida profissional com a vida pessoal e passam por toda essa dificuldade. Que inclusive foi um dos grandes, assim, talvez até o maior motivo para eu ter expandido, que me levou a expandir na área de laudos de avaliação, porque eu não me via com projetos trabalhando, levando criança para o escritório e assim, alternando entre uma conversa com o cliente e assim, eu não me via nessa mistura muito que não é saudável, vamos dizer, nem para criança, nem para mãe. E eu, particularmente, hoje, ainda não temos filhos, mas pretendemos ter, e eu não me vejo nessa realidade de ficar até a noite, tendo que trabalhar, tendo que me dedicar, fazer alteração de projeto, enfim, nessa loucura, e sem saber se eu vou conseguir manter uma criança. Então, a área de laudo de avaliação, ela abriu uma luz para mim nesse sentido, de pensar, poxa, é um trabalho mais rápido que eu consigo elaborar, é um trabalho que da forma como eu fui fazendo as coisas, eu fui colocando as empresas, pessoas que vieram trabalhando comigo, eu consigo estar presente de verdade na minha casa. E hoje eu já nem tenho mais escritório físico, e eu já tinha fechado escritório físico antes da pandemia, porque não tinha necessidade. Eu não ficava recebendo cliente, eu ia até as vistorias, eu me deslocava, eu ia em outra cidade, enfim. E eu me percebi tendo a oportunidade de escolher, depois que eu entrei para a área de laudo de avaliação, e falar, poxa, quando eu tiver filho, eu quero cuidar dos filhos, eu quero estar em casa, eu quero pelo menos meio período. Eu sempre vou ser uma pessoa que vai trabalhar muito, eu gosto, mas assim, eu quero estar educar. Eu quero educar, não quero que os outros eduquem. E nada errado quem não consegue educar porque não tem tempo. Mas é isso que você quer? Muitas vezes você está fazendo isso porque não enxerga outro caminho. Então, eu vejo também outras pessoas, tem uma parceira de trabalho muito querida que também tem filho pequeno, e muitas vezes leva para as vistorias, assim. Eu vejo conciliando, cuidando da criança de dia e às vezes fazendo os laudos à noite porque quis estar com a criança, precisou estar com a criança de dia. Então, traz uma flexibilidade muito maior. E outro ponto de preconceito também que a gente precisa trazer é em relação à comunidade LGBT. A gente sabe que existe, e aqui a pesquisa também mostra isso, o quanto de preconceito passa, principalmente na área aqui, essa parte da pesquisa está voltada para a arquitetura, na parte da arquitetura, homossexuais em lidar com clientes de projeto. A gente não fala sobre isso, né? Mas sim, homossexuais passam preconceitos ao lidar com clientes de projetos, ao captar clientes de projetos. Muitas vezes também não vê uma outra saída. Muitas vezes precisa ter muita força de vontade para se posicionar e conseguir que transpareça ali o trabalho e passe a devida confiabilidade. Isso é muito dolorido, é muito difícil. Então, a orientação sexual como interferência no posicionamento na construção civil também é algo relevante. Então, só aqui nós temos vários pontos para a gente parar e pensar, que é a mulher na construção civil,
Quanto mais nova, mais difícil. Quanto mais escura a pele, mais difícil. E também a parte, homens também, de pele escura, também passam essas dificuldades e têm dificuldades em assumir grandes cargos. Homossexuais e mulheres simplesmente pelo fato de ser vista como um custo, pela possibilidade, se está numa idade fértil ali, vixe Maria, as empresas saem correndo. E aí que está, vamos dizer, a necessidade, nem é a importância, a necessidade de você olhar para isso, muitas vezes enquanto é tempo, enquanto você não está totalmente à mercê de uma outra empresa, você poder ter um complemento de renda, você poder falar, poxa, eu posso fazer algo para eu não ficar só dependendo de uma empresa. Porque antes muitas pessoas pensavam, muitos engenheiros e arquitetos pensavam que o único caminho era então ser concursado. Porque se você é concursado, ninguém vai te mandar embora, enfim, toda essa questão. Mas não é só ser concursado que você consegue ter essa flexibilidade maior, que você consegue ter essa estabilidade maior. Você consegue fazer isso gerindo muito bem a sua carreira. E para gerir muito bem a sua carreira, você não pode deixar ela só na mão dos outros. Você precisa direcionar os seus esforços para fazer algo que você consiga ser mais respeitado, mais valorizado. Essa é a palavra. Hoje, por exemplo, para te dar um feedback, eu comentei com você que eu já passei por algumas situações desagradáveis, no sentido de, na época de estágio, ali em canteiro de obras e tal, de querer me dar presente, não aceitar, ou de me desviar de alguns espaços, enfim. Sabe aquelas... eu não vou usar esse termo porque eu não gosto de cantada de pedreiro, porque eu acho que isso é rotular, eu sou filha de pedreiro, entendeu? Então não é assim. Mas eu vou usar a questão de... É tudo muito delicado falar sobre isso, mas eu vou usar eu nesse momento. Eu percebo que hoje, sendo mulher negra e chegando nas obras para fazer vistoria e tal, eu me sinto bastante respeitada. Eu nunca passei por nenhuma situação, desde que eu atuo nesse campo, por alguma situação desagradável nesse sentido. Já passei por situações de discutir, assim, olha, de precisar me impor mais, assim, precisar me impor e de mostrar muita neutralidade, inclusive para a pessoa não vir com outros tipos de abordagens. Mas nunca passei por nenhuma situação desrespeitosa nesse sentido, não técnico, nesse sentido. E eu percebo que isso se deve, quanto mais a gente vai subindo os degrauzinhos da nossa carreira, quanto mais a gente vai assumindo responsabilidades e cargos mais altos, a gente fica menos suscetível a esse tipo de coisa, porque as outras pessoas da construção civil acabam te vendo com autoridade. E lembre que a autoridade é diferente de não ser educado, de ser grosso e tudo isso. Ter autoridade é você realmente ter conhecimento sobre aquilo que você faz, saber se posicionar, ser você mesma, mas com educação. Então, nesse sentido, eu acho que esse feedback pode te ajudar de alguma forma, por isso eu quis compartilhar. E essa fica aí para você, eu lanço mão de uma reflexão realmente para você, da seguinte forma. Se você pensa em ganhar mais, primeiramente, o que você precisa olhar é como matar o monstro da insegurança. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra, Viviane? Porque só tem um jeito de você ganhar mais. De você complementar a sua renda, de você ganhar mais, enfim, aumentar o seu faturamento, de ganhar 10 mil reais. Só tem um jeito. E é você assumindo mais responsabilidade. E eu não estou aqui a ferro e fogo te dizendo isso. Não, nem é o meu tipo de abordagem. Mas eu estou dizendo que a única forma de você alcançar maiores méritos aí é assumindo mais responsabilidade. E responsabilidade não combina com insegurança.
Se você está inseguro em subir um degrau, em conhecer uma nova área, em se posicionar de uma outra forma, enfim, em ser você, esse é o seu maior desafio. E como é que faz para diminuir pelo menos essa insegurança? Você realmente pisando ali na água, não, às vezes não se jogando, né? Porque conhecer uma nova área, conhecer tudo que é novo, tudo que é mudança, tudo que é diferente daquilo que você tem controle, gera em nós insegurança, gera medo. Mas você ter coragem é uma das palavras que mais me identifico, você ter coragem de desbravar uma nova área de atuação, e isso é o que vai fazer você daqui a um ano não estar no mesmo lugar. E eu digo isso por ter vivido isso na minha vida. Se, por exemplo, em um ano eu trabalhava com projetos e ganhava no máximo assim 3, 4 mil reais, algum tempo depois, no meu caso, né, cada caso é um caso, mas no meu caso foi em um ano, cerca de um ano, eu estava ganhando 3 vezes mais. E se eu tivesse tido medo, se eu tivesse deixado a insegurança me dominar naquele momento, eu teria continuado ali onde eu estava, não teria feito nada de diferente. Se eu estivesse medo, eu não estaria aqui conversando com você. Se eu tivesse medo, eu não ia estar fazendo muita coisa. E não que não tenha medo, mas a ideia é transpor esse medo. E o que eu puder te oferecer de ferramentas aqui para você maratonar nesse sentido, que possa te nortear, sem você se sentir tão exposta ou tão exposto, tão vulnerável, pode ter certeza que eu vou fazer. E esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que aquece meu coração em poder compartilhar vivendo na pele, literalmente.